Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, você que está assistindo gravado. Estamos começando aqui mais um dia do nosso devocional, dia 26 hoje, do nosso devocional Mulheres Enraizadas, ó. Estamos aqui fazendo e passando por esse processo que tem sido tão maravilhoso. E hoje, no dia 26, nós vamos falar sobre a beleza do processo. Então, ontem nós falamos ali sobre o processo de cura, né? E as três principais causas das nossas dores e feridas. E hoje nós vamos falar sobre a beleza desse processo de cura. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther 4:14. Eu amo o livro de Esther. Eu sou apaixonada pelo livro de Esther. Quem não leu ainda o livro de Esther, eu recomendo muito que você leia, que você estude e que você conheça a mulher posicionada que Esther foi, a mulher que não negou o chamado dela, que não negou o propósito dela e que principalmente passou pelo processo, tá? Você certamente alguma vez já abriu a janela e o dia estava cinzento. Pelo menos essa é a visão de quem olha de baixo para cima em dias nublados. No entanto, quando uma aeronave atinge certa altura e ultrapassa as nuvens, podemos ver como, apesar do dia estar encoberto, o sol não deixa de brilhar. Isso nos revela que até os dias cinzas têm sua beleza, mesmo que seja mais difícil percebê-la. Ela não mora apenas no que está concluído, mas também no processo do que não está terminado. Como o bebê sendo formado no ventre de uma grávida. Até mesmo depois do nascimento, muitas mães, na ânsia de poderem dormir mais e recuperar certa independência, dizem: Senhor, não vejo a hora dessa criança crescer. Mas quão imensuravelmente belo é um bebê desfrutando de sua papinha pela primeira vez, dizendo as primeiras palavras ou dando os seus primeiros passos. É verdade, né? Quando a gente fala assim, a beleza da criança nas descobertas. Ver como as crianças, elas descobrem as coisas, como elas ficam felizes com tudo. Uma plantinha, o regar uma plantinha, o ver uma plantinha, porque tudo é novo para elas. Tudo é novidade, então elas não fazem nada no automático, né? Para elas é tudo novo, é tudo pela primeira vez, então realmente é muito bonito. Também a beleza no seu casamento, na singeleza da sua casa, nas xícaras sem par e nas canecas lascadas. Nos dias comuns, como a segunda-feira, e não apenas nos suspiros do final de semana. Ao contrário do que pensam, na verdade, ela não está no extraordinário, mas na simplicidade arraigada da mulher que ama e abraçou a vida que tem, sem deixar de sonhar com o futuro que Deus lhe prometeu. Então essa beleza, né, desse processo, ela não está naquilo que nós temos ou naquilo que a gente está vendo por um determinado ângulo, né? Mas sim na simplicidade que existe dentro de nós. E sim nesse sim que nós demos a Deus para abraçar o nosso propósito, para abraçar o nosso chamado e para vivermos aquilo que nós fomos separadas desde o princípio por Ele para vivermos. Na realidade, o belo está em tudo que o Senhor realiza, pois faz parte da sua essência, faz parte da essência de Deus fazer coisas bonitas, faz parte da essência de Deus querer tudo belo. Sempre que penso a respeito desse assunto, lembro-me de Esther. Antes de se tornar uma mulher notável, rainha, né? Hadassah, que é a Esther, passou literalmente por um processo de embelezamento bastante longo. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Esther passou 1 ano. Esther passou 12 meses escondida, separada, passando por um processo de embelezamento antes de se apresentar ao rei. Antes de viver o seu chamado, antes de viver o seu propósito, Esther passou 1 ano sendo preparada para o momento de se tornar rainha.
A menção à mirra presente neste tratamento que a Esther recebeu me remete quase que imediato ao contexto da preparação do corpo de Jesus para o sepultamento. Aqui acredito que ela faça referência à morte e à cura dos nossos desejos, como se o Senhor dissesse a Esther: tenho um propósito para você, mas antes eu vou lhe mostrar a beleza do processo e eu vou prepará-la durante um período determinado, a fim de que você seja a minha resposta para este tempo. Para quem ainda não conhece a história de Esther, Esther, ela foi uma rainha muito amada na época e ela salvou todo o seu povo da morte. E aí, por isso, o início do versículo ali, né, que diz assim: quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, leiam o livro de Esther. Talvez ele esteja dizendo algo semelhante a você, mulher, que está aqui nesse devocional hoje. Então, não apenas foi preparada com todos os procedimentos estéticos da época, mas também foi orientada a esperar. Foi orientada a esperar o tempo certo. Esse fator se mostrou decisivo, pois nesse percurso, a futura entronizada rainha teve que demonstrar estratégia para não se deixar dominar pelas emoções. A direção do Espírito de Deus na vida da rainha judia em Suzã a levou a tomar as melhores decisões, a ponto de conduzir o processo de libertação de toda uma nação. Aqui tem um outro momento lá no livro de Esther, que a gente vê como ela era uma mulher sábia, como ela foi uma mulher sábia, e que além de saber esperar, passar por esse tempo do processo, do embelezamento para se apresentar ao rei, no segundo momento, quando ela foi fazer um pedido que ela já era rainha, ela soube o momento certo de pedir. Ela foi uma mulher extremamente feminina, ela foi uma mulher extremamente sábia, que soube o que fazer com o marido, rei, para depois fazer o pedido do que ela queria. Porém, engana-se quem pensa que a vida de Esther foi tranquila e privilegiada. A Bíblia nos conta que ela era órfã. Estudos também nos revelam que quando foi recrutada para o harém do rei, a jovem hebreia provavelmente era uma adolescente. Afastada de seu primo, a única família que tinha, Hadassa teve de mudar seu nome para Esther, a fim de não correr o risco de ter a sua identidade descoberta no palácio. Então, Esther perdeu a sua família muito nova e ela foi morar com o seu primo, né, Mardoqueu, que cuidou de Esther, que criou Esther e que também foi um mentor e orientou a Esther até o momento dela se tornar rainha. Então, imagino o que devia ter sido enfrentar tudo isso sendo tão jovem, órfã e diante de tanta incerteza acerca de seu futuro. Ela não sabia que seria escolhida pelo rei, nem tinha noção do que aconteceria naquele harém. E se não fosse selecionada e nunca mais pudesse sair de lá? Provavelmente também não era capaz de conceber o destino que lhe aguardava, mas o Senhor sabia, e tudo o que ele precisava era de espaço para agir e da permissão daquela jovem para usar o seu processo doloroso, incerto e cinzento para cumprir um plano grandioso naquela geração. Então, já havia uma rainha, a rainha Vashti, e essa rainha, ela não foi uma mulher sábia, ela foi uma mulher que desacatou a ordem do seu marido, do seu rei, do seu sacerdote, que ela infringiu as leis. E aí essa rainha, ela foi desertada, ela foi tirada do trono. Então o rei mandou chamar todas as mulheres virgens do reino para irem para esse harém. Então essas mulheres, elas ficavam separadas. O rei não tinha contato com elas. Elas ficavam separadas, todas elas. Então, nem sei quantas eram, mas, por exemplo, se tivesse 20, 30, 50, elas ficavam ali durante todo esse 1 ano, sendo preparadas, separadas, isoladas, cada uma com o seu pessoal ali, esqueci o nome agora que eles usavam na época, mas cada uma tinha os seus criados, os seus serviçais, e cada uma dessas mulheres, elas passavam pelo processo, para só depois desse ano,
cada uma ia se apresentar ao rei. E aquela que o rei olhasse e falasse assim, meu Deus, é essa vai ser a minha rainha. Ele coroava. Hoje, Deus está à espera de que você entregue o controle da sua história ao Espírito Santo, em vez de as suas emoções, para ser preparada e saber a hora certa de agir. Por certo, muitas vezes, nós nos depararemos com dias cinzentos, mas é imperativo aprendermos a discernir que o Senhor está ao nosso lado diariamente e deseja realizar grandes coisas em nós e através de nós. Mulher, existe beleza nesse processo pela qual você está passando. Tudo que você precisa fazer é enxergar acima das nuvens, ou melhor dizendo, enxergar abaixo de si, nas profundezas, e ver que as suas raízes estão crescendo no processo. Ver que as suas raízes estão sendo tratadas no processo. E ver que existe uma beleza no que está acontecendo, independente do que esteja acontecendo, independente do que Deus tenha permitido que você estivesse passando nesse momento. Eu tenho certeza que é para algo maior, que é para um propósito que você não consegue entender nesse momento, mas que quando você verdadeiramente se entregar, se render e falar, Deus, eu me rendo, eu escolho passar pelo processo e eu escolho ir até o final desse processo, porque eu confio em Ti e eu sei que haverá beleza nesse processo. E aí você vai se descobrir uma mulher transformada, uma mulher que, assim como Esther, passou por um processo e se tornou uma rainha. Deus quer te colocar como rainha do seu lar, como rainha da sua casa. Deus quer que você passe por esse processo de embelezamento, por esse processo de beleza interno e externo, curando as suas raízes, curando as suas feridas, para que no dia que Ele te levantar, você esteja pronta para cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer nesse mundo, tá bom? Então vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por mais uma sexta-feira que estamos concluindo na Tua presença através desse devocional. Quantas coisas esse devocional tem falado ao nosso coração, quantas coisas o Senhor tem nos levado a aprender e a entender. Pai, que hoje o Senhor possa vir com um sopro de vida, com um sopro de esperança sobre o processo de cada uma dessas mulheres. Que nós possamos ser como Esther, disponíveis e dispostas a dar o nosso melhor em todo o processo. Porque assim como Esther, desde o início do processo, ela já era vista com outros olhos por todos os criados e servos, pela sua disponibilidade, pela sua entrega, que nós possamos também ser vistas e reconhecidas pelos teus anjos, pelos teus ministradores, pelo Espírito Santo, como mulheres disponíveis a viver e a estar nesse processo de cura interior que o Senhor vem nos trazendo. Muito obrigada por ter nos trazido até aqui. Nós escolhemos hoje, repita aí, mulher, eu escolho hoje passar pelo processo. Eu escolho ser moldada, eu escolho ser forjada, eu escolho viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. E eu entendo que para isso eu preciso de mudança, eu preciso de cura, eu preciso de restauração. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós te agradecemos, nós te louvamos e nós estamos aqui diante de Ti para passar por esse processo. Em nome de Jesus, venha curar, venha lavar, venha sarar as nossas feridas. Amém. Amém e amém. Então tire agora aí o seu momento de oração, faça o seu momento de secreto com Deus e vá falar com Ele acerca do seu processo. Vá colocar diante dele o que você tem passado no seu processo e diga a ele, eu quero mais, eu estou aqui disponível, eu quero viver esse novo tempo na minha vida, eu quero ser levantada no momento certo para viver aquilo que o Senhor tem para mim, tá bom? Um beijo e até amanhã.